Meus prezados irmãos e irmãs, povo de Deus, muito bom dia, na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o teu irmão em Cristo, pastor Fernando Koenig. Louvo a Deus, irmãos, pela tua vida, pelos que me ouvem todos os dias e também compartilham estas singelas mensagens com os demais. Muito obrigado. Amados irmãos, a Igreja do Senhor continua aqui. Ela tem vencido todas as barreiras até aqui. Parte da história que nós conhecemos sobre a Igreja de Cristo, ela nos revela muita coisa, mas tem outras coisas que nós nunca ouvimos falar. A eternidade nos revelará isso tudo. No entanto, nós sabemos que ela está viva. Ela passou por momentos difíceis e passa por momentos difíceis, por momentos amargos, mas as testemunhas do Senhor continuam ouvindo e vendo, olhando, ouvindo e anunciando que Jesus Cristo, nosso Salvador, muito breve vai voltar. Ontem de manhã ainda comentei sobre a necessidade que nós temos de estar sempre avivados para anunciar o nome do Senhor. Eu creio que nós estamos nessas horas finais, a hora 1/10, como relatei ontem, e que o sol está se pondo. Não temos mais tempo para coisas que não sejam aquelas que nos envolvam realmente na volta de Cristo, desse evento divino. E ter certeza aqui, irmãos, de que nosso nome está registrado no céu. Caso contrário, nós vamos perder tudo. Se a nossa escritura da nossa propriedade celestial não estiver lá com o nosso nome, nós não teremos direito de lá entrar. Você, minha irmã e meu irmão, não deve estar se envolvendo demasiadamente com as coisas dessa vida. Não te envolva. Hoje é muito fácil você anunciar tudo o que você copia das redes sociais, memezinhos que você vai compartilhando com os outros, às vezes pensando que está fazendo bem para o outro, mas quem criou aquilo lá? Não deixe de ouvir as testemunhas do Senhor. Não deixe de ouvir aquele que às vezes é tão desprezado, porque é um semi-analfabeto, é uma mulher que não sabe quase nada, mas ela tem o dom do Espírito Santo. Ela tem a virtude do Espírito de Deus. Ela não copia nada, ele não copia nada. Ele crê naquilo que está escrito na palavra e se tornou uma testemunha vibrante, com fé. Ela vê o invisível, ela ouve o que o mundo não ouve, não é? O profeta Isaías, no capítulo 43, ele ouviu, e nós ouvimos também através desta profecia escrita, os atributos de Deus. Deus falando, Deus avisando, né? Deus sempre querendo se fazer ouvir, que as pessoas se despertem para Ele. Ele diz no versículo 8 do capítulo 43 do profeta Isaías: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Tragam eles para mim. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam, e quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Quem pode fazer? São aqueles que ouvem a Deus, aqueles que veem a Deus. Nós precisamos ser curados dessa cegueira espiritual,
dessa surdez espiritual. E ele vai dizendo: apresentem as suas testemunhas para que se manifeste e para que se ouça e para que se diga, e a verdade é: vós sois minhas testemunhas. O Senhor falando aqui no versículo 10 do capítulo 43 de Isaías: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me criais, que creiam em mim, e entendais agora os atributos dele. E eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus e não mudo. Isaías 43, do versículo de número 8 ao versículo de número 12. Fala-se muito e nós ouvimos muito que o sábio Salomão escreveu no Provérbio 22, 28. Provérbios 22, 28. Diz assim lá: não removas os marcos antigos, ou os limites antigos, que fizeram vossos pais. Não removam. Quem remove, quem muda as coisas pré-estabelecidas pelo nosso Deus desde o princípio, quando ele se apresentou e o homem conseguiu entender um pouquinho de Deus, ele se apresentou como o Eu Sou Todo-Poderoso. Para Moisés, no Monte Horebe, quando ele teve a visão, lá do capítulo 3 do Êxodo, ele teve a visão da sarça ardente, o Senhor se apresentou ou falou com ele, ele ouviu a voz de Deus. Aí ele perguntou para o Senhor, no versículo de número 14 do capítulo 3 do Êxodo: mas, como se dissesse assim, quem tu és mesmo? O que eu vou dizer? De quem eu ouvi essas palavras? Quem me fez ver esta visão? Quem és? E ele disse simplesmente assim: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me mandou a vós. Nós precisamos ter essa convicção plena, irmãos, de quando nós estivermos testemunhando do poder de Deus, anunciando o santo e puro evangelho de Cristo, de ter essa plenitude, essa plena convicção de dizer: foi o Senhor que me mandou dizer. É Ele que está dizendo. Imagine só, meu irmão, você está dizendo que Ele está te mostrando, ou Ele está te falando quando não é Ele. Pode te preparar. Você vai ter que prestar conta disso. Eu vou ter que prestar conta disso se assim eu fizer. Agora, quando ele mostra, eu vejo. Quando ele diz e eu falo, quando eu ouço e digo eu estou ouvindo, você realmente deve estar ouvindo para testemunhar daquilo que ele está dizendo. Assim nós vamos manter os marcos antigos nos seus devidos, o marco antigo no seu devido lugar, os limites nos seus devidos lugares. A igreja do Senhor, irmãos, desde que ela nasceu, parte da história nós conhecemos. Nem tudo nós conhecemos. Parte da história dos nossos patriarcas, tanto os bíblicos como aqueles que na história estão registrados, nós conhecemos. Mas muita coisa nós não conhecemos.
No entanto, uma coisa nós podemos saber com clareza: ela continua viva. Por quê? Porque houve testemunhas em todo o tempo, muitas delas, para manter esse testemunho vivo, deram a própria vida. Mudaram-se de países para outros, viveram como peregrinos por essa terra, para não desistir e não deixar de falar daquilo que realmente é, e não mudar os marcos antigos. Hoje, com a maior facilidade, organizações cristãs e multidões seguem o caminho errado, porque o marco foi mudado. Ele está olhando para outro marco. O limite foi mudado, mais para frente ou mais para trás, para a esquerda ou para a direita. Mudou. Aí você diz: meu Deus, como mudou tudo, eu não posso crer que é o mesmo povo. É o mesmo povo. Sabe por quê? Mudaram os marcos, deixaram de testemunhar a verdade, deixaram de ouvir Deus. O que Isaías lá diz? O Senhor diz para ele: tragam-me os cegos que têm olhos, mas não vê, e trago os surdos que têm ouvidos, mas não ouvem, para serem curados. Nós precisamos passar por essa cura divina para nós prosseguir como testemunhas verdadeiras do Senhor Jesus Cristo. Jesus, nas suas últimas palavras para os discípulos: nós somos dotados, irmãos, de uma qualidade que Moisés não conheceu. Realmente não. Como nós conhecemos, com todos têm o privilégio de conhecer, o direito de conhecer, porque foi derramado sobre toda a carne. Jesus falou sobre isso dizendo no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Como o Evangelho de Cristo nos alcançou? Porque alguém no caminho não mudou o marco, não mudou os limites. Ele mostrou o caminho reto, o caminho estreito, a porta estreita. Mostrou o caminho do arrependimento, mostrou o caminho de uma pessoa viver sempre no avivamento e na presença do Todo-Poderoso. Mostrou-nos o caminho da santidade, mostrou-nos o caminho do perdão. Esta é a mensagem, esta é a linha, esse é o canon de Deus apontado sempre para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos uma cidade, nós temos um lugar para alcançar. Como já comentei, eu acho que não sei se foi aqui ou foi na igreja esses dias, mas a nossa pátria, Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa pátria está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos tornará ou transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Nós temos, irmãos, esse direito, temos essa possessão. Agora, precisamos saber verdadeiramente se o nosso nome está registrado no céu. Lá ninguém pode riscar o teu nome. Aqui você pode ser enganado, pode ser trapaceado aqui por alguém
que vai riscar o teu nome ou assinar por ti, mas lá não, irmãos. A nossa escritura divina que está lá registrada, o nosso nome está lá, ninguém, por mais inimigo que seja teu ou meu, ele vai conseguir riscar o nome de uma testemunha do Senhor. Por isso precisamos continuar sendo verdadeiras testemunhas do nosso querido Salvador, cheios do Espírito Santo e de virtude. Pai querido e justo, agradeço a Ti por esta manhã, por esta simples palavra. Pai de amor, Pai querido, ajuda os meus irmãos que em toda a terra testemunham acerca do caminho e vivem o caminho, vivem a palavra, têm desejo de encontrar a Ti um dia, tem desejo e certeza de que este lugar existe para nós habitar a eternidade. Pai de amor, ajuda-nos, Senhor, a vencer os obstáculos que são tantos, as tranqueiras, sim, Pai querido, as barreiras que nós encontramos todos os dias. São pântanos difíceis de ser passados, mas ali na frente nós vimos a terra firme, o caminho seguro, e Tu sempre com a mão estendida nos ajudando. Querido Espírito Santo, aleluia, continue nos ajudando, nos fazendo vencer a nossa própria incredulidade muitas vezes. Senhor Deus, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu Te peço tudo isso hoje e sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, tenham um abençoado dia na presença e na paz de Cristo Jesus. E até amanhã.